A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Será que foi um boa tarde animado? Deixa eu consultar o Zé Fernando daqui a pouco. Se foi um boa tarde animado, Zé Fernando? Não, é como o tempo. Boa tarde. Agora melhorou. Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde. É isso aí. Olha, hoje nós temos dois convidados no programa. Um convidado já está aqui ao nosso lado e a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é o presidente da Unimed de São Roque, Dr. Francisco Rangel. A gente vai falar da caminhada do Outubro Rosa, que será nesse domingo. Doutor Rangel, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que vida de médico é aquela correria e se conseguiu arrumar um espacinho lá na nossa agenda. Obrigado pela visita, doutor. Obrigado, você. Obrigado. E olha, nós dá uma boa tarde animado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, né? Agora a gente está torcendo para domingo ser um dia de sol para valer, né? Se Deus quiser, um dia de sol, para que possamos fazer essa caminhada e ter muito sucesso e que todo mundo possa ir nessa caminhada. Com sol é muito melhor. Muito melhor. Aliás, a gente vai falar bastante dessa caminhada. Onde a gente recebeu aqui, deixa eu até mostrar a camisa. Essa é a parte de trás, né? É. O que está escrito, Zé Balaio? Lê para mim. Patrocinadores. Então fala os patrocinadores. Unimed. E a Radmed. A Radmed. E lá em cima é... Empresa de oculista. Não. Fundo de Solidariedade de São Roque. Não é que você estava com dificuldade para ler, eu já achei que era uma ótica. É Fundo de Solidariedade, a Unimed e a Radmed. E a Radmed. A Unimed que está fazendo 25 anos, ali está... A Radmed e a Unimed, que está completando 25 anos. 25 anos, é. 25 anos. E aqui na frente, Zé Balaio? Caminhada Outubro Rosa 2018, mas letras garrafais. Essa deu para ler. E ontem o doutor Sandro falou no final do programa desse copo. Porque acontece o seguinte, se você faz uma caminhada e você, por exemplo, lá o pessoal vai tomar água, cada um tome 2 copinhos de água, 3 copinhos, no mínimo 500 pessoas irão participar. Você tem mais de 1.500, vão chegar 2 copinhos e a gente tem um grande problema hoje de reciclar esse material. Por isso, qual que é o objetivo desse copinho? Explica pra gente, doutor Rangel. Então, o objetivo desse copinho é que não se use o descartável. Se use o descartável para que não precise ser jogado. Então, todo mundo vai levar para casa esse copo e vai ter, durante a caminhada, vai ter os postos com água para se encher esse copo para ser usado. Então é isso aí, você marca o copinho, né? E usa, e é bonito, né? Caminhada. É a primeira vez que se distribui o copo, porque a gente já tem essa caminhada há alguns anos, mas com a distribuição do copo é a primeira vez. É a primeira vez. Legal. E depois nós vamos ter o Novembro Azul também? Ou o Novembro Azul Não, Novembro Azul nós não vamos participar. Não vai? Pô, mas eu queria lá, não vai ter urologista o dia inteiro lá? O dia inteiro, meu Deus. Não vai ter urologista o dia inteiro? Ele já marcou 3 consultas. Depois a gente que persegue. Então, mas é uma iniciativa muito legal. Doutor Rangel, como é que surgiu a ideia de fazer esse evento e por que a Unimed participa? Qual que é o objetivo da Unimed de participar de uma campanha tão importante quanto essa? Bom, faz parte da preventiva da Unimed. Nós temos dentro da Unimed a preventiva e faz parte da nossa preventiva a prevenção do câncer de mama. Esse é o mês de Outubro Rosa, né? É o mês em que se estimula para que as mulheres procurem o seu ginecologista e façam as suas mamografias, porque o câncer de mama, quando tratado precocemente, a evolução é muito boa, a sobrevida é muito maior, né? Então a chance de você ter sucesso no tratamento do câncer de mama é quando ele é detectado logo no início. Então, teoricamente, a mulher deve fazer o exame, o autoexame, pelo menos umas 2 vezes a 3 vezes por mês, para procurar alguma tumoração, alguma alteração na mama e fazer a prevenção com a mamografia para que, se houver um câncer, se pegue ele bem no começo. E no começo o câncer, a chance de tratamento, a chance de sobrevida, de não
ter problema com esse câncer, de não morrer por causa desse câncer, é muito grande, aumenta muito. Por exemplo, o Hospital Unimed recebe casos, né, também de câncer, né, uma situação complicada, né? E qual é o tipo de câncer que mais a gente se registra? É o de pulmão? Não. Não. O câncer de pulmão não é o câncer que tem o maior índice De casos. os índices maiores de câncer são os cânceres de intestino. Intestino. Os cânceres ginecológicos, a gente pode colocar como o câncer de mama, o câncer de colo de útero, que tem uma incidência altíssima. No ginecológico, o câncer de mama é o que tem a maior incidência. O segundo ginecológico é o câncer de colo de útero. E o câncer de ovário, que já é um câncer de difícil diagnóstico, não é um câncer que tem prevenção. Ele às vezes é um achado durante uma ultrassonografia. Isso no caso das mulheres. E no caso dos homens, qual é o campeão que mais... No caso dos homens é o câncer de próstata, né? Próstata. Por isso é feito o Novembro Azul também Que para também prevenção. a prevenção, você tem uma condição muito boa, né? Eu brinco muito com isso, tal, mas eu já fui lá várias vezes, tal. E se acabar com esse preconceito, tem cara que tem medo de ir lá no médico e não vai, e quando vai, a coisa já está muito complicada, né? Isso, o câncer de próstata também é um câncer que, se tratado adequadamente e no início, a chance de sucesso, a chance de um bom tratamento e uma sobrevida longa é muito boa. É isso aí, é prevenção. Zé Fernando, você tem alguma colocação? Só a respeito. Já são quantas caminhadas? O senhor sabe o número? Não? Bom, Tem Com o ideia? Unimed participa? Pelo menos, eu já estou na Unimed, essa é a segunda Gestão? da Unimed. Eu já estou na Unimed há 7 anos. Você está há 7 anos como presidente? Isso. Poxa, parece que foi outro dia mesmo que você tomou posse. Quantos anos tem cada mandato? Cada mandato de 4 anos. 4 anos. No final desse ano eu completo 7 anos. E aí pode ter mais uma reeleição? Não, sem mais reeleição. Mas o estatuto permite? Não permite. Duas, tá bom, duas, né? Tá ótimo. Aí pode voltar daqui a um tempo, né? Pode voltar depois. Pode voltar depois de uma... Nos Estados Unidos que não pode o presidente, né, Zé Fernando? Não, é 2 vezes só e tchau. 2 vezes. No máximo 2. Não mais, ele concorre à reeleição. Ele concorre à reeleição. Se ele for, aí nunca mais. Se o Barack Obama daqui a nem 8 outro anos ele tipo falar... de cargo, né? Nenhum outro tipo de cargo. Não pode se candidatar a senador. Não. Nada, acabou. Nada. Acabou, Não tem essa de ser senador no estado que nem conhece. Não tem. Nem para ser um deputado Só aqui no assim, Brasil. viu? Nem para ser um deputado para ficar com uma certa Nada, ajuda zero, na justiça, zero, assim. zero. Não? Foro privilegiado. Nem Foro para ser um privilegiado, vereador, para ser, não pode? Nem se candidatar a senador do Acre, nada, essas coisas não pode, né? Não tem como. Viu? Doutor, eu vou pedir só um minutinho, doutor Rangel, porque a gente tem aqui hoje, para bater um papo com a gente também, uma deputada estadual eleita, que é a Mônica da bancada ativista. Ela é do PSOL e ela é de Itu. E ela vai falar pra gente entender, porque quando começou a aparecer aqui, voto que não acabava mais, né? Era voto que não acabava. Aí, Mônica, bancada ativista. Praticamente 150 mil votos. E aí a gente estava aqui com o nosso... o Felipe Angelucci, que aliás fez o contato, e ele explicou como é que é isso daí. Mas vamos ter a oportunidade de perguntar para ela. Mônica, bancada ativista, que é Mônica Seixas, né? Boa tarde, Mônica. Tudo bem, Mônica? Boa tarde a todos que estão me ouvindo. É um prazer falar com São Roque, eu também sou do interior, muita alegria do interior estar se organizando. A ligação está com retorno para mim pelo celular. Tá um pouquinho baixo? Tá sendo muito. Tá, nós vamos dar uma melhoradinha aqui. Mônica, o que é essa bancada ativista? Você é candidata, foi eleita, mas junto com você tem outras 8 pessoas? Como é que é isso? A bancada ativista é um coletivo deputado. O candidato, na verdade, foi a bancada ativista. Nós queríamos que mais que uma pessoa, nós somos 9 no total, ativismos, pautas diferentes, regiões, estados diferentes,
pudessem ter um espaço na Assembleia Legislativa para legislar, para levar à frente as pautas dos seus coletivos. Então, a gente juntou homens, mulheres, negros, negras, mulheres feministas, indígenas, LGBTs, doutores, produtores culturais, ambientalistas. Acho que todas as pautas de ativismo foram contempladas em uma única candidatura. Com então, esses o candidato 9 era representantes. cada ativista. A Justiça Eleitoral pede que a gente apresente um CPF para registrar uma candidatura. A gente apresentou o meu, mas na verdade é um gabinete agora, deputado. Todo mundo deve apresentar suas formulações de políticas públicas. Por exemplo, a nossa indígena Chile Pancará está ansiosíssima para a gente assumir e ela tentar avançar na demarcação das 46 terras indígenas do povo Guarani aqui de São Paulo. Então, e como é que, por exemplo, se tem lá 9, tem um representante indígena, vários representantes, vários ativistas, e por que você foi o seu nome colocado? Por que escolheram você como, vamos dizer, como cabeça de chave aí? A gente precisava de um porta-voz e de um CPF. A Justiça Eleitoral exige que as candidaturas sejam feitas assim. Embora nós quiséssemos despessoalizar a política e unir todos os nossos coletivos para somar votos e eleger, a Justiça exige. Então, a gente debateu isso desde dezembro do ano passado, até que chegou em junho, que foi quando a gente registrou a candidatura, apresentou a candidatura ao Partido PSOL, de um nome e um corpo que também quebrasse os paradigmas do que é a Assembleia Legislativa, porque até então a Assembleia Legislativa de São Paulo era muito homogênea, ela tinha apenas um perfil de legislador, né? Eram sempre homens de meia idade, donos de negócios locais, vindos dos interiores. Para você ter uma ideia, eu vou ser a terceira mulher negra de toda a história do estado de São Paulo a sentar naquele plenário. Dos interiores ainda, a representação de mulheres é ainda menor. Então, a gente escolheu muito por conta da simbologia de levar esse perfil para aquele lugar que sempre foi tão homogêneo e de dar espaços à voz de outros lugares também, de outras regiões do estado de São Paulo. Eu moro em Itu, né? Eu sou do interior. E apesar de todo esse movimento, olha, falar que é apenas a terceira mulher negra como deputada é um número... Eu achei que a gente já tinha passado de 10, Mônica, né? Alessi Brandão. Lá a Alessi, quem que a gente tem? Alessi Brandão, né? Que se lembra do outro nome, Mônica? Olha... Hoje, na minha legislatura eleita, nós elegemos 3. A Alessi, eu e a Érica Malunguinho. Mas antes de nós, antes desse ano, apenas a Alessi tinha sido eleita. Olha que interessante. Que interessante. Agora, me diga uma coisa, como é que vai conciliar todo mundo? Olha, tem lá indígena, tem que defende a causa sexual, tudo lá e tal. E como é que você vai colocar tudo isso no caldeirão e não vai dar briga? Porque a gente vê que político tem muito racha dentro de partido. Como é que essa bancada ativista vai trabalhar para não ter um racha aí? É debate de gênero, né? Debate de gênero, debate ambiental, debate indígena, debate cultural, enfim, todos juntos. Cada um tem um pouco da sua formulação que já vem de seus coletivos. Também tem Segurança Cidadão, o Fernando compõe um coletivo de policiais civis antifascistas e a gente está pensando um pouco de segurança. Cada um tem a sua formulação que já vem do seu coletivo. Que aí a gente apresentou um programa durante a campanha de um calendário que a gente tenta dividir por anos, uma frente de ação para tentar contemplar todas as pautas. A gente sabe que internamente, dentro da Casa Legislativa, as correlações de força dos poderes e dos partidos influenciam muito nas aprovações. Mas como a gente já tem um amplo debate entre nós, de diferentes realidades, de diferentes formações, quase todos nós somos muito técnicos nas nossas pautas, a gente acha um pouco difícil os parlamentares se voltarem contra os nossos projetos, porque eles são muito óbvios e necessários. Por exemplo, para esse ano, a gente está pretendendo já partir para uma CPI da escola pública. A educação é um dos maiores orçamentos do governo do estado de São Paulo, e a gente sabe que na ponta chega precarizado.
As escolas públicas estão precarizadas. Antes de propor qualquer reforma ou qualquer alteração no sistema de educação, acho que todo deputado eleito vai concordar comigo que a gente precisa fazer uma análise muito profunda da estrutura da educação e do seu financeiro, para onde ele está indo. Porque CPI também serve para isso, também serve como pesquisa, também serve como entendimento da pasta que se tem. Então, não vejo como eles discordarem disso. Outra questão que a gente quer propor e avançar esse ano, que também é muito complexa, é um plano estadual de saneamento básico. Porque o estado de São Paulo está com a maioria dos rios muito poluídos, está ficando difícil a extração de água para abastecimento, e a gente tem mais de uma centena de cidades com dificuldade de colocar água na torneira. Esse colapso está se aproximando da capital. Enquanto a gente não começar a tratar esgoto, porque hoje as companhias de saneamento básico são autorizadas a jogar esgoto não tratado nos rios. Enquanto a gente continuar permitindo que isso aconteça, a gente vai avançar no futuro sem água para o estado de São Paulo. Então, também acho muito impossível que os deputados discordem da gente, que é o momento da gente formular a legislação mais rígida para as companhias de saneamento básico. A bancada ativista tem essa vantagem. A gente está na rua falando das nossas pautas há muito tempo. Todo mundo está organizado em coletivos, muito organizados. A gente está fazendo formulação política de base nas estruturas do asfalto há muito tempo. Então, a gente vem muito técnico também, sabendo quais são as estruturas do poder legislativo, sabendo também quais são os limites do nosso cargo, mas também com toda a responsabilidade que foi depositada na gente, né? A gente foi o 10º mais votado do Estado para avançar nas pautas essenciais. E a gente acha que quando o assunto é essencial, o debate político fica mais facilitado, porque eu acredito que seja até feio para os outros da casa discordarem de temas como esse. Olha, gostou, muito bem articulada, né? Parabéns aí, Mônica. Mônica, eu queria perguntar uma coisa para você. A gente está vivendo um clima de eleição presidencial, de eleição estadual, e onde a gente não está vendo discussão de plano de governo, e infelizmente a gente está vivendo um clima de ódio, né? Tá um clima muito bélico. Nossa, tá uma coisa assim... Inclusive na disputa pelo governo do Estado. Governo baixou pelo bem o nível. É. Né? Como é que você acompanha tudo isso? Eu sei que vocês são muito criticados também. Como é que vocês estão acompanhando todo esse momento aí, onde as pesquisas estão apontando que o Bolsonaro poderá ser o novo presidente do Brasil? Estou acompanhando bastante aflita, muito triste, pouco esperançosa. A bancada ativista é uma crítica ao sistema eleitoral por si só, e a gente acreditar que o melhor caminho para resolver essa crise institucional política que o Brasil vive é com o novo, mas o novo não apenas no discurso, o novo no jeito de fazer. A gente precisa acessibilizar todas as pessoas que foram excluídas do debate político para esse lugar. E é por isso que a gente chega em 9 de uma vez, a gente não é um deputado. Ao contrário da movimentação que a gente faz, o sistema nacional presidencial, a gente tem pouca renovação. A gente tem um segundo turno entre PT, né, que foi governo durante muito tempo, e um deputado federal com 30 anos de exercício e pouca eficiência comprovada. Eu não consigo imaginar como é que foi, eu não consigo explicar como é que foi que a gente chegou a esse resultado tão ruim para um segundo turno. Não consigo entender como é que a gente se trouxe, como é que nos trouxemos a esse lugar. Infelizmente, nesse cenário, a gente está depositando o voto no menos ruim. Eu acho que poucas pessoas estão nesse segundo turno defendendo no que realmente acreditam, o que realmente querem. Eu, daqui do meu lugar, eu prefiro acreditar nas instâncias democráticas, na participação popular e acreditar que as pessoas organizadas podem virar o jogo. O Bolsonaro, por exemplo, na primeira semana depois do segundo turno, ele disse que ele quer acabar com todos os ativismos. Veja bem a minha situação, nós somos 9 ativistas. 9 ativismos. O que é acabar com todos os ativismos? É acabar com toda a participação popular, com todas as ONGs, com todos os trabalhos de base, com quem arrecada agasalho para a igreja é ativista. Enfim, eu estou muito na torcida para que isso não se concretize.
que as pessoas coloquem a mão na consciência, que analisem de fato um programa político e que a gente possa virar esse jogo. Eu defendo o voto crítico na Haddad para esse segundo turno, muito por medo de não conhecer o quanto autoritário pode ser um governo do Bolsonaro. E no governo do Estado? Mônica, e para o governo do Estado, Ela é deputada França, estadual, né? ou França ou Dória? Como é que está vendo isso? Como você está acompanhando aí? No governo do Estado, na mesma situação, no mesmo sentido, com pouca esperança no resultado, também com pouca renovação nos dois candidatos que estão no segundo turno, mas o Dória eu já encontrei com ele por mais de um ano, porque no último período, em 2017, eu fui assessora parlamentar da vereadora Sâmia Bonfim em São Paulo, e juntas nós demos muito trabalho para os planos do Dória de fechar os aparelhos públicos de São Paulo, vender os aparelhos, mantelamos o caso da Farinata e sabemos que ele governou para o seu pequeno grupo de empresariados. Nesse sentido, também com pouca felicidade, descendo o Márcio França. Tá, para fechar, José Carlos Baroni Garcia, Zé Balai, que foi vereador aqui em São Roque, vai deixar um abraço para ela ou uma pergunta? Eu desejo sucesso aí, Mônica, na sua luta, nessa novidade, vamos dizer assim, que você está encabeçando esse grupo de ativismo, né? E a gente sabe que a Assembleia Legislativa, principalmente a gente está em São Paulo, né? A Assembleia Legislativa, a população se sente totalmente alheia ao que acontece lá dentro, quase ninguém sente falta. Se fechar, né? Muito fechado. Se fechar a Assembleia Legislativa por um mês, ninguém sabe se ela já existiu algum dia, então não vão sentir falta nenhuma. O deputado hoje fica sendo um boy de luxo, correndo atrás de emendas para os prefeitos para garantir as suas reeleições, entendeu? Então, alguma boy coisa... de luxo eu não tinha ouvido ainda. Não, mas acontece o seguinte, que também você falou na criação de uma CPI, é quase que impossível nesse tempo todo aí, de uns 20 anos aqui de governo do PSDB, não se sabe da criação de nenhuma CPI. Não que não tivesse motivos, mas é que talvez pela correlação de forças lá, isso não foi possível. Então a população acaba não sabendo de fato o que ocorre nesse nível. E eu acho bacana essa novidade aí que você representa hoje, um grupo, e que vão criar pautas e vão cutucar lá para ver se a Assembleia Legislativa tem um pouco mais de presença, de visibilidade, para que todo mundo entenda um pouco como é que ela funciona e o que ela pode, de fato, fazer de positivo para a população. Tem uma característica. Pois não? De formulação política em si, né? A gente tem uma carência de formulação política dos legisladores do Estado de São Paulo. Poucas políticas públicas foram formuladas ali. Aquilo é um mausoléu, é totalmente inacessível às pessoas. E, inclusive, quebrar esse paradigma é um dos nossos objetivos. A gente quer abrir não só o nosso gabinete, mas a casa, através da internet, das redes sociais, mas fisicamente, para que as pessoas voltem a frequentar. A gente quer muita participação popular, porque eu acredito muito que os poucos avanços que a gente teve no Brasil recentemente de combate à corrupção, eles vieram da participação popular. A lei da ficha limpa, por exemplo, é um exemplo. Veio da mobilização de rua. Então, quanto mais pessoas participando dos espaços de poder, mais pessoas na minha porta me perguntando o que eu estou fazendo, ou me trazendo ideias, ou frequentando os outros gabinetes, mais saudável é a gestão pública. Então, que tenha muito ativismo. Alô? Opa, acho que perdemos o contato aqui na nossa linha. Deixa eu ver se a Mônica continua na linha. Oi, Mônica, continua na linha? Perdemos o contato com a Mônica? Não, só vai mudar aqui o canal. Espera aí, Mônica, só um minutinho. Mônica, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Mônica? Eu acho que perdemos o contato com a Mônica. Perdemos o contato aqui. Tivemos Oi, voltou. Teve um probleminha técnico aqui, mas conclua seu pensamento. Desculpa, não. É só essa questão de que quanto mais participação popular, quanto mais pessoas tomando a política de volta e formulando, mais transparente, menos fácil fica para a corrupção. Então, que muitas pessoas comecem a participar e, através do nosso mandato, ter transparência do que acontece na Assembleia Legislativa. Legal. Mônica, eu quero que você venha um dia pessoalmente aqui, está pertinho da gente, Simone e Itu, né?
Moro em Itu, bem do lado. Venha fazer uma visita pra gente aqui, tá bom? Obrigado Com o pela maior sua prazer. participação. Sucesso, trabalho, é isso que a gente tem sempre falado, que a gente possa ter um Brasil melhor, porque a gente, infelizmente, está vivendo um clima muito pesado, um clima muito ruim e a gente fica muito preocupado. Mônica, obrigado e sucesso no seu trabalho. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, olha aí, nós falamos dessa novidade da bancada ativista aqui, e quando a gente está aqui com o Dr. Rangel, que é o presidente da Unimed, até o senhor comentou aqui, muita gente não sabe nem onde fica a Assembleia, né? Não sabe onde fica a Assembleia. Tem gente que não sabe quando tem sessão da Câmara Municipal. O pessoal não sabe nem o que faz um deputado estadual. O deputado é aquilo que Quantas sessões tem a Assembleia por semana? Tem umas 3, 4, não sei. Veja bem, já muda um pouquinho de figura, porque você tem a noção assim do parlamento local, por exemplo, que é uma vez a por Câmara semana. Municipal. A Câmara, mas a diferença principal assim que a gente acompanha, eu acompanhei a Câmara Municipal de São Paulo também, são as comissões permanentes. Elas funcionam de fato. Tem as reuniões que ocorrem com calendários semanais e tal, ou mais vezes por semana. Então, as comissões permanentes, elas têm, os projetos passam por elas, então há todo aquele debate interno, e são, claro, públicas essas reuniões. Mas você percebe que há um distanciamento muito grande, né, da população. Como o doutor falou, as pessoas mal sabem onde fica a Assembleia, como funciona. Claro que o estado de São Paulo é composto lá por 600 e tantos municípios, né? Então você tem a representatividade, nem sempre é regional. Se fosse regional, você teria mais contato com o seu deputado. Então isso dificulta um pouco. Mas a gente torce para que ações desse tipo, que haja também uma cobrança maior quando você tem um deputado, como o povo de Sorocaba, por exemplo, acaba elegendo dois ou três de cada lado, estadual ou federal. Então você tem um contato direto com o deputado nesse aspecto de levar as suas reivindicações, né? Mas na questão de formular novidades, como eles propuseram das pautas e tudo, você vê muito pouca eficiência nesse sentido. Legal. Deixa eu voltar aqui com o presidente da Unimed, o Rangel. Rangel, desculpa que a gente teve uma participação importante da Mônica, né? E você acompanhou aqui pacientemente também. Gosta de política, Rangel? Eu gosto um pouquinho. Gosta um pouquinho, mas nunca pensou em ser candidato, não? Não? Só política de médico mesmo. Política. Agora, por exemplo, a gente ouve a situação a situação da saúde pública. E o senhor é presidente da Unimed, que tem um hospital, tem um plano de saúde. Tá difícil a saúde pública. Como é que é administrar um hospital, um plano de saúde? É uma boa pergunta. Eu aprendi muita coisa com a administração da Unimed, né? É diferente, é um pouco diferente, porque assim, a mensalidade que é cobrada dos cooperados é o dinheiro que nós usamos para fazer os exames, para fazer as cirurgias, para ser gastado com a saúde. Então assim, todo mundo paga a sua mensalidade, todo mês a gente junta tudo e paga o que a gente tem que pagar de atendimento, de hospital, de exame, de cirurgia e divide isso entre os médicos. A Unimed isso na porque verdade, essa cooperativa, né? Então, isso, uma cooperativa de trabalho. Então, por exemplo, chega lá no fim do mês, deu para pagar todas as contas, Divide maravilha. tudo e paga Já tudo. solta a saudação Caramuru, né? Todo mundo sai comemorando. E se o dinheiro não der para chegar no fim lá, putz, esse mês não deu. Aí como é que funciona? Então, a Unimed ela tem as chamadas reservas técnicas, né? Realmente para isso, o dia que não dá o dinheiro. O dia, por exemplo, teve um acidente numa empresa, capotou um caminhão e machucou 30 pessoas, foram parar na UTI. Quer dizer, esse gasto nós vamos ter que computar e para isso nós temos reservas técnicas. A gente guarda um valor equivalente a uma produção que tem que ficar guardada. Isso é uma coisa que o governo orienta que se faça, né? Na verdade, não orienta, ele manda que se faça, obriga. E aí a gente tem esse dinheiro que é a reserva técnica para quando a gente gastar mais do que
naquele mês. Mas para que a saúde do plano de saúde, de qualquer plano de saúde, principalmente da nossa cooperativa, é que a gente sempre tem uma reserva e que sempre não gaste tudo que é arrecadado. E para sobrar um pouquinho para os cooperados. Para sobrar para os cooperados. Tá sobrando um pouquinho lá, doutor? Está sobrando um pouquinho. Graças a Deus. Não, aí tem gente que fala o seguinte, até uma boa oportunidade. Já tivemos bastante dificuldades na Unimed, passamos por vários problemas, mas hoje a saúde da nossa Unimed é boa. Opa, isso é importante. Você foi elogiado ontem pelo Dr. Sandro. Doutor aqui, Sandro, né? doutor Sandro Cerati elogiou, falou do trabalho. Aí muita gente fala assim, São Roque não tem mais, infelizmente, o plano da Santa Casa. Aí tá a Unimed está nadando de braçada. A Unimed não deixa chegar um outro plano. Tem isso a gente ouve com relação ao supermercado. Não, São Roque não vem um outro supermercado porque o grupo do São Roque não deixa. Como que é isso com o plano de saúde? Você já deve ter ouvido muitas vezes. Se alguém chegar e quiser montar um plano de saúde na cidade, a Unimed tem como segurar? Não tem como segurar. Como outros supermercados chegaram na cidade e montaram, né? Não, nós não temos como segurar. O que existe na Unimed, que faz com que a Unimed seja forte pelo país afora, é a chamada capilaridade dela, né? É um médico lá no interior do Amazonas vai montar uma Unimed e vai proporcionar esse atendimento. A Unimed faz bem para o médico, ela é montada pelo médico, então ela é dirigida pelo médico e, como você perguntou, é feito cada 4 anos feita uma eleição e mudada a diretoria se necessário for, né? Mas não tem como se chegar um outro plano de saúde, nós nunca tem que concorrer, né? Pela qualidade, pelo preço, etc. O problema todo é que assim, um plano de saúde grande, vamos falar de um plano grande, ele não quer às vezes vir para uma cidade do interior para poucas vidas. Interessa uma cidade bem maior. Interessa uma cidade bem maior. Você vê que cidades grandes como Campinas, como Sorocaba, como São Paulo, os planos de saúde são em grandes quantidades. E os planos de saúde grandes não se interessam pelas cidades pequenas. É aí que está a força da Unimed. A Unimed é muito mais forte no interior. Quando você vai viajar, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, você vai notar que cada cidadezinha do interior está escrito aqui tem Unimed. Tem uma... E no Rio de Janeiro, durante muito tempo, o que patrocinou a camisa do Fluminense é a Unimed, hein? Isso é verdade. O que teve de investimento lá, aí quando a Unimed saiu, o pessoal brinca que agora foi pro SUS, né? Foi pro SUS. Já quase caíram 2 vezes. O pessoal brinca com isso. Agora, até tem uma questão, a gente aqui não tem uma pergunta, a gente não combinou antes, mas é o seguinte, e nunca a gente combina mesmo, a Santa Casa tinha um plano de saúde e acabou o plano de saúde. E aí tem muita gente que fala, poxa, gostaria de ter ido para um outro plano, mas dá uma diferença de valor. Muita gente ficou sem plano por um valor, mas é o que a Unimed oferece, ela precisa daquele valor. Pelo que se pagava na Santa Casa, não dava para ter esse atendimento na Unimed? Como que seria essa questão? Então... Você deve ter sido questionado várias vezes sobre isso? Alguém que tinha um plano na Santa Casa e não conseguiu ir para a Unimed? A Santa Casa o plano da Santa Casa era um plano que tinha certas restrições. Por isso era um plano mais barato, não liberava todos os exames. Então tem alguma... Tinha restrições. Hoje, a ANS, que é o órgão regulador dos planos de saúde, não permite isso. Então, assim, se vender um plano a um preço muito baixo, é ruim para a saúde do plano de saúde. Que vai saber que não vai conseguir pagar determinados exames que são caríssimos, né? Hoje a Unimed está tentando fazer, nós estamos tentando fazer um programa que chama Atenção Primária à Saúde, para que se tenha um ambulatório de atendimento, para que a gente possa reduzir os custos, para que se possa vender planos a preços mais acessíveis para a população. Essa é uma tendência. Havia uma preocupação com o ministro da Saúde para que a população mais carente pudesse ter esse plano de saúde. Foi colocado esse chamado Atenção Primária à Saúde
E nós estamos caminhando para isso, para que possamos ter um plano que seja mais enxuto para uma população mais carente. E esse plano mais enxuto, um valor menor, seria muito restrito ou que ele estaria dentro de uma condição razoável? Não, é um plano só que, inclusive, existem padrões europeus de atendimento, feito um ambulatório e as pessoas são dirigidas para esse ambulatório. Então, assim, como se tivesse um médico, cada grupo de 1.000 pessoas tem um médico para cuidar daquelas pessoas. E se esse médico achar que tem a necessidade de um especialista, ele encaminha para o especialista. E não o paciente ter acesso direto, como é hoje, ele ter acesso a... Ele quer direto no ortopedista, quer direto no neurocirurgião. Isso. Ele vai passar primeiro nesse primeiro básico, no primário. Ele passa nesse médico da atenção primária, que esse médico, se achar conveniente e necessário, encaminha ele para uma consulta. Hoje, os planos de saúde, o paciente tem como se fosse um cheque em branco. Ele vai aonde ele quiser. Ele passa no consultório de um médico, se quiser pedir uma segunda opinião, ele vai em outro médico. Se ele passar num ginecologista, ele pode passar amanhã em outro ginecologista. E é isso que nós vamos tentar barrar para que tenha um plano mais enxuto. A saúde básica, ele vai lá, vai passar, e aí vai ter o encaminhamento. Imaginando agora, a partir do momento em que ele precise, por exemplo, de uma cirurgia, ele vai para o nosso hospital e usa os mesmos recursos que todo mundo usa. Agora, doutor Rangel, o grande medo hoje das pessoas não é, de repente, o valor da cirurgia ou encontrar um especialista. É ter o leito hospitalar, o apartamento. A pessoa tem a grande preocupação de não ter uma vaga no hospital. Muitas vezes, não sei se a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai ter diárias num plano de saúde. Olha, eu tenho direito a tantas diárias. Esse é o grande medo. Eu penso assim, tenho medo de não ter o local para ser internado. Eu não sei se é diferente o pensamento. Não, o hospital da Unimed, na verdade, assim... nós tínhamos que ter um determinado número de leitos para que se tenha um plano de saúde. E havia um convênio com a Santa Casa. Naquela época, foi pela Santa Casa, quer dizer, a própria direção da Santa Casa da época, não sei por que interessou, mas ela cancelou o plano com a gente. Fechou o atendimento da Unimed, não permitindo que os usuários da Unimed fossem para a Santa Casa naquela época. E aí nós tivemos que ter mais leitos. Então nós começamos uma reforma no Hospital da Unimed e aumentamos o número de leitos. Hoje nós temos bastante leitos na Unimed. E, assim, mas não seria bom imagino, para a Santa Casa, que vários números já foram apresentados, 93% é atendimento do SUS. Particular e plano de saúde é 7%. E aí o que o SUS paga não compensa. Mano, interessante para a Santa Casa ter um plano de saúde atendendo Unimed, atendendo outros. Não existe essa possibilidade. Hoje não interessa para a Unimed voltar porque vocês conseguiram resolver o problema. Como aconteceu isso no passado, nós tivemos que reformar, construir, e isso teve um gasto. Hoje não. Hoje não teria o que vocês conseguiram resolver o problema. Conseguimos resolver o problema. Uhum. Aliás, Zé Fernando, tem uma colocação, Zé Valé, porque eu quero entrar aqui na questão, primeiro, parabéns, Dia do Médico. Ontem, dia 18, Dia do Médico. Foi Dia do Médico. Parabéns, né? E aí, olha lá, o Oésio Donizete Marque está mandando aqui, doutor Rangel, esse entende. O Oésio Donizete Marque aqui está mandando aqui. Paciente. Paciente, seu paciente lá? E aí, você inclusive foi dar uma palestra ontem na loja maçônica Colunas de São Roque. Isso. E aí quando você falou, olha, eu fui lá participar, a Unimed está completando 25 anos e a loja maçônica Colunas de São Roque 25. Quando se fala em maçonaria, sempre fica aquela coisa assim, muito fechada, né, Zé Fernando? Mas aí você até comentou, existe uma ligação da criação da Unimed com a maçonaria, até por isso que você foi ontem lá Como é que é isso? Tira alguns mitos pra gente. É que quando eu falo maçonaria, o pessoal não fica tudo preocupado, Zé Fernando. Fala, o que é isso? Por que não? Não tem? Eu não fico. Não, como é que foi isso daí? Então, eu era membro da maçonaria na época e
nós tínhamos uma loja que é a Colunas de São Roque, e na época ela pertence às grandes lojas. Não havia grandes lojas aqui em São Roque. E nós tínhamos um desejo de fundar essa loja. E na época fui eu, Paulo Isel, Roquinho, nós nos juntamos e saímos procurando uma maneira de se montar a loja aqui. Concomitantemente, na mesma época, eu corri atrás da federação, da Unimed, e consegui trazer alguns membros da federação para que fosse começado algumas palestras para que a gente montasse a Unimed. Na verdade, a Unimed começou uns 2 anos antes e nós começamos ligados à federação. Esse ano faz 25 anos que nós passamos a ser Unimed, a singular, a Unimed São Roque. Então nós ficamos com a federação durante uns 2 anos e nessa época nós estávamos montando e montamos a loja Colunas de São Roque aqui em São Roque. Na época o Roquinho foi... Quando você fala, é o Roquinho fotógrafo, né? Fotógrafo. Roque Gabriel. Roque Gabriel. Foi o primeiro venerável da loja aqui. Então, houve essa ligação e foi muito interessante. Até ontem eu levei para a loja, porque assim, eu fazia as atas da Unimed, as primeiras reuniões, eu fiz parte da primeira diretoria. E eu fazia as atas das reuniões. E eu fazia as atas muito parecidas com as atas que eu fazia na maçonaria também, porque eu fazia as atas na maçonaria também. Então, até ontem eu levei para ler para o pessoal como eu fazia as atas e o quanto elas eram iguais. E eu terminava da mesma maneira que eu terminava a ata maçônica, eu terminava a ata das reuniões da Unimed. E até por isso que você foi fazer essa palestra ontem, aí você puxou esse lado histórico. De 25 anos da loja Colunas de São Roque e 25 anos da Unimed São Roque. E a outra, a loja maçônica Labor, né? Uma ligação muito grande com a Santa Casa, né? Com a Santa Casa. Durante muitos anos, né, Zé Fernando? Bastante Você tempo. que é mais velho que eu um pouquinho? Bastante tempo. Bastante tempo. Bem... Tempo assim, tipo 20 anos, coisas assim. Com ligação, tendo essa participação. Com vários Vários provedores. Eu da trocava os Catai, provedores. né? Eu lembro do Catai, Tarquínio, mas falecido Tarquínio, Tarquínio. Uhum. Não, isso é bom a gente falar. Eu quero trazer qualquer dia aqui o pessoal também da maçonaria para falar, porque sempre quando entra nesse assunto tem muito mistério, né? Não tem... No passado era mais misterioso, agora Eu acho que está mais liberado. Tá mais liberado, tá? Eu entrei lá no site de vocês, tá acompanhando lá. Tem, para quem quer saber algumas coisas, tem lá, gente. Pergunta, é uma religião? Entendeu? Não tem lá, então, para quem é um outro assunto, quem quiser conhecer pode entrar, né, lá no site da Colunas de São Roque ou de uma outra loja e vai ter as informações. Agora, o que você falou ontem lá com relação à prevenção? Você falou de prevenção de câncer de mama, como é que foi lá? Como que era? Porque não era muito público o câncer de mama, né? pouca mulher, né? Porque o homem também pode ter câncer. O Sabino falou ontem, o homem pode ter câncer de mama também, né? Muito raro, mas eu já vi uns 3 cânceres de mama de homem. E ontem eu fui falar sobre... eu falei sobre infecções sexualmente transmissíveis, falei sobre o câncer de mama, o câncer de colo de útero e o câncer de ovário. Falei sobre os 3 cânceres femininos, mas assim, era para fazer uma palestra bem instrutiva, bem simples, para que, sem muita coisa muito médica, para o leigo, para entender bastante. Não, e o importante dessa campanha, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, porque é um momento de conscientização. Eu mesmo encontrei uma pessoa hoje, na feira, falou para mim, poxa, eu não sabia então, que o doutor Sandro falou, a mulher que tem mais filhos, que amamenta mais tempo, ela tem menos probabilidade de ter o câncer, porque ele explicou depois lá de hormônios e tal. Quer dizer, são informações, né, que as pessoas depois vão comentando. Na verdade, o útero foi feito para reproduzir, né? A função número 1.
Antigamente, vamos colocar no século passado, as mulheres, quando tinham a primeira menstruação, já casavam, já logo casavam, engravidavam, tinham uns 9 meses de gravidez, depois tinham uma amamentação que ficavam sem menstruar, né? E quando vinha a primeira ovulação, às vezes já engravidava de novo. Então, emendava uma gravidez na outra. Então, o útero estava sempre trabalhando, sempre gerando. E aí tinha famílias com 10, 15 filhos, 15 irmãos, 18 irmãos. E isso diminui a incidência do câncer, tanto o câncer de colo de útero como o câncer de mama, porque a amamentação também diminui a incidência de câncer. Hoje, com as mulheres tendo um filho ou não tendo filhos, né, no Líparas, a incidência de câncer de mama e a incidência de colo de útero nessas mulheres são maior. Mas eu acho que o ideal não é ter bastante filho para resolver esse problema. O ideal é realmente fazer a prevenção. Mas era a sociedade, era normal ter 10, 12, 7, e era a coisa mais comum de ainda... minha mãe falava muito isso, né? Trabalhando lá no sítio e tal, que a pouco falava, era a coisa mais comum, era passar caixãozinho branco, né? Que morria, uma mortalidade infantil era autismo. Então, se pega uma família que tem 6, 7 filhos, mas fala, não, mas na verdade a família teve 11, 12, né? A mortalidade infantil era muito alta, né? É isso que você falou, não é? Então, não é para resolver do câncer que vamos controlar, voltar a ter bastante filho. A gente mais essas medidas preventivas. Agora, tem abusos que a gente pode evitar? Alimentação, falta de exercício. Então, o que a gente pode, para a mulher e para o homem, o que se recomenda? A incidência do câncer, tanto no homem como na mulher, aumenta em pessoas que são estressadas, né? O estressado? O estressado. A partir de hoje eu tô calmo pra cá. Dá uma maracujina pra mim. Os pacientes fumantes, o cigarro aumenta muito a incidência de câncer. Em pacientes que não praticam exercícios, em pacientes que têm alimentação com grande quantidade de gordura, né, e com grande quantidade de carboidrato também. Então, está suspensa a pizza de hoje à noite. A incidência de alimentos gordurosos e muito carboidrato, né, que fazem uso muito de carboidrato, aumenta a incidência de câncer, não só do câncer de mama, como de todos os outros cânceres também. Alimentos mais saudáveis, vida mais saudável, menos estresse, exercício físico, isso e a diminuição da obesidade, isso diminui a incidência do câncer, tanto o câncer masculino como o câncer feminino. E além de outras doenças, né? Cardíacas e tal, né? Como é que tá a nossa... Eu tô com 95, doutor. Eu tô meio acima. O Zé Fernando também tá... O Zé Fernando tá um pouquinho, Zé Fernando? Não, eu tô em forma. Tá em forma. Zé Fernando... Viu? Você não aprendeu a nadar com o Zé Fernando? Porque que teve de gente... Que teve de gente que aprendeu a nadar com o Zé Fernando? Mas o doutor Rangel, acho que já veio para cá, já sabia nadar. Já sabia nadar? Você não nasceu em São Roque? Não nasci em São Roque. Aí como tem aquela famosa pergunta, né, Zé? Gente de quem, né? Que a gente, por você não ser de São Roque, em algum momento você ouviu isso? Pô, mas você não é de São Roque. Isso no começo de São Roque. Eu tinha isso, quer dizer, uma coisa... a gente todos, adora valorizar, pegar assim a história, mesmo. mas você não pode ter isso. A gente trouxe o professor Weber, que hoje é o vice-prefeito, e ele falou que constantemente ele que está menos tempo na cidade ainda, os caras falam, esse forasteiro vice-prefeito. Então, você chegou a ouvir isso, assim? No começo sim, mas eu acho que na época, porque... Você está há uns 30 anos em São Roque? Cheguei em 1986. 32 anos. 32 anos. Veio menino, se veio com 2 anos de idade? Meus filhos nasceram aqui. Então, você veio com 2 anos de idade para cá? E eu fiz muita parte de urgência. Operei muita urgência aqui em São Roque. Tanto os acidentados, os baleados, os esfaqueados, como as apendicites, os abdômen agudos. Quer dizer, eu sempre fiz parte da urgência na Santa Casa, né? Tá. E olha, quando se falou nisso, até foi o seguinte, o Zé Fernando,
Vai chorar. Não vai chorar. Não, porque quando eu falei, amanhã a gente vai ter entrevista com o Dr. Rangel. E aí, na hora, você falou, o Dr. Rangel e o Dr. Bruno, se teve uma experiência na família muito importante. Como é que foi? Provavelmente. Tu não vai lembrar que faz bastante tempo. Então, meu filho, o cachorro deu uma patada no lábio dele e a pele subiu, cara. Então, Pô, mas que cachorrão era? Não, mas brincando assim na janela, foi uma brincadeira do cachorro. Na hora nós achamos que ele mordeu, tudo, porque você olhava o lábio, subiu, a pele enrolou. Ficou pra cá. Nós não éramos médicos e ficamos desesperados até... Quantos anos tinha o menino? Ele tinha, acho que uns 9 anos, mais ou menos. O Matheus? Matheus, Mais novo. Até chegar o Dr. Rangel, o Dr. Bruno também chegaram. Não é nada, lá deram 2 pontos, pronto. Resolveu, mas você vê aquele quadro... Ontem. Não. Peraí, vê aquele quadro... A gente criou uma expectativa ontem, que você falou, eu imaginei que... Antes a Unimed tinha... O senhor deve lembrar, tinha aquele postinho na Marginal. Nós levamos lá direto. E o médico de lá e o enfermeiro se assustaram. O médico, acho que era novo, e o enfermeiro se assustava. E eles falavam, você tem plano tal? E o enfermeiro falou, não, o plano dele é aquele normal tal. Então vai precisar de plástica, talvez, não cubra. Aqueles negócios deixaram a gente bastante preocupado, que realmente, o senhor não vai se lembrar, porque isso foi bastante tempo, e realmente a gente olhava, imagine tirar a pele, quer dizer, você, em cima da boca você olha o músculo, sei lá o que a gente enxergava lá. Então realmente foi assustador. Eu cheguei a achar que ia ter que fazer Páscoa, não. Nós vamos dar um jeito de fazer Páscoa, até brinquei com a minha mulher. Existe cheque sem fundo para essas coisas. Pode ficar tranquila, que é plástica ele vai fazer. Pode ficar sossegado. É claro que foi... Mas realmente nós ficamos muito assustados e de chegada até que... O senhor acho que estava de plantão e o Dr. Bruno foi lá... talvez a mulher do Dr. Sidney tinha caído jogando tênis e quebrou o braço. Sueli. E eles chamaram o Dr. Bruno. Eles levaram a Sueli nessa casa e chamaram o Dr. Bruno porque ela tinha quebrado o braço. E ele foi para lá por causa disso. Chegou, os filhos faziam natação comigo. Zé, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo isso. Aí ele viu e falou, Dr. Rangel, não esperou o Dr. Rangel chegar. Os dois conversaram, levaram para a sala de cirurgia. Até aí nós não estamos sabendo de nada. Aí eles voltaram, a pele enrolou, foi 2 pontinhos que nós demos. Já foi bem mais fácil, né, doutor? Pô, então você atendia urgência. Urgência não é fácil. Chega uns casos ali que eu... Fiz bastante urgência. Na época, pelo SUS da Santa Casa, né? Chegava ali, pegou uns casos... Mas hoje a sua especialidade... Eu sou cirurgião geral. Mas é a sua parte de circulação. Isso. Mas você não é isso quando a gente tá com a perna meio cansada, vai lá se dá uma olhada nas veias, não é isso? Isso mesmo. É? Sabe, doutor, eu tô chegando assim à noite. Você tá com a perna pesada, Zé Fernando? Não, essa parte ainda não... Põe a perna pra cima. É bom, doutor. A perna meio cansada, colocar num travesseiro ajuda? Até o Zé Balaio perguntou das meias elásticas. Meia elástica, resolve? Ou se resolve. E tem muito homem que usa uso meia. todo dia. De meia elástica. Doutor, mas a meia ela é meio difícil de colocar, não é? É nada, é Vai fácil. pegando o jeito. É só pegar o jeito. E resolve. Veste que nem bota. Veste que nem bota, você põe essa meia e ativa a circulação. Ela, até hoje, já que você... Não, esse assunto é importante. Hoje os atletas hoje de performance, né, que fazem corrida, estão começando a correr usando a meia elástica. Ela melhora o retorno veloso durante a corrida e faz com que a perna fique mais leve, que acumule menos ácido lático. Então, assim, para quem corre, faz corrida maratonista, correr com a meia elástica melhora a performance da corrida. E ela não é chatinha de pôr, não? Não é chata de pôr, não. É verdade que já tem um modelinho com zíper? Tem modelo com zíper para pacientes com úlcera, meias de pressões bem altas com zíper para que fique mais fácil de calçar, que senão ninguém aguenta calçar uma meia de alta pressão. E é uma questão de acostumar. Tem gente que se acostuma e vai no dia a dia. Hoje eu esqueço o relógio, mas a meia eu não esqueço, não. E ativa a circulação. E Zé, como é que tá a circulação? Tá boa, Zé? Boa, não. Olha, eu até então, a meia, se eu fosse departamento de marketing, a meia que resolve por inteiro. Vamos registrar essa, hein? Não foi boa a meia? Não, boa. O Jair pegou o microfone. Ô, Jair, circulação, Jair? Qual que é? O nosso diretor-presidente, você não quer vir aqui, diretor-presidente? Primeiramente, abre o microfone do presidente.
Lá, o Jair Ribeiro, nosso diretor de estúdio. Pode falhar o microfone de todo mundo, mas o do Roberto Marinho não, cara. Né, então, então nós Ele estamos. fez o estágio lá na Globo, mas não está funcionando aqui na prática. Você vem aqui, Jair, que eu passo o microfone para você fazer uma pergunta. Aí, garoto. Olha lá, ele tá ajeitando. Então. Peraí, então. Você quer mandar por isso? Jair, vem cá. Vem cá, Jair, faz aqui. Ele não se conforma porque ele pegou 5 microfones. Não. Vou contar Agora isso. deu. Agora deu. Eu vou contar a história pra você. Quer ficar no conforto da poltrona. Ele quer... Qual a sua pergunta, Jair? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao doutor que está aqui. Eu não sei se você já comentou com ele, Wander, sobre o assunto de, não sei se a Unimed também já vem fazendo esse trabalho. As pessoas que têm o convênio médico da Unimed, muitos procuram a Santa Casa. Não sei se você já comentou com ele. Não comentei. E se vocês aconselham quem tem o convênio não procurar o SUS, porque gera um custo depois para a Unimed. Até quero que o Wander coloque melhor essa colocação. Essa história que a gente estava comentando ontem aqui. Isso é verdade, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Aí eu vou no atendimento na Santa Casa ou no hospital público. Eu sou atendido, mas eles vão olhar lá o meu CPF, falar assim, tudo bem, foi atendido, tal, direitinho. Quando vai a minha ficha lá para a central do SUS, fala, opa, esse rapaz aqui ele tem plano de saúde. Se ele tem plano de saúde, por que ele veio aqui no SUS? E aí, o meu plano de saúde, no caso a Unimed, recebe uma conta? Recebe uma conta. Recebe a conta? Isso, é chamada ressarcimento ao SUS, né? Já foi brigado, mas hoje não tem jeito. Então, por exemplo, quem tem plano de saúde da Unimed, se procura um hospital público em São Roque ou qualquer local, passa por um procedimento tal, por ele ter o cadastro no CPF, vai a conta, a Unimed paga essa conta. Então vocês pagam um valor alto por mês? É da tabela SUS esse valor? Não é a tabela SUS, não. É bem mais alto que a tabela SUS. Quer dizer, o SUS paga para Santa Casa, qualquer hospital, um valor reduzido, mas quando ele cobra do plano de saúde... Vai na tabela que seria a correta, né? Ele vai numa tabela maior. Aliás, se ele pagasse essa tabela para os Seria médicos, eu acho que a gente não teria um SUS Desse jeito. Então tem isso. Então, Tem. por exemplo, eu nunca ouvi uma recomendação, não sei se passou assim, de um plano de saúde da Unimed, de um outro plano de saúde, falando assim, utilize o seu plano de saúde e evite usar o SUS, porque isso gera custo. Ou não sei até Na verdade, como o é que SUS trataria isso, né? Essa é uma propaganda que não deve ser feita. O SUS é universal e... E é uma briga que vocês têm com... Então, mas vamos lá, o SUS é universal... O SUS é universal e as pessoas têm direito ao atendimento, né? Mas que o ressarcimento ao SUS é necessário. E em algumas cidades do interior, haja visto o Bolsonaro aí, que foi esfaqueado e foi operado num hospital de SUS, Na Santa Casa. numa Santa Casa, bem equipada, né? Com equipes de cirurgia em loco, né? O cirurgião estava no hospital. O cirurgião estava presente no hospital. Não falei nada. Não foi- Eu vamos só falar tossi. Eu tomei um gole de água e tossi, foi só isso. Não, é isso que tá. Como dizer, é sorte de presidente, sorte de campeão. Já tava tudo pronto lá, Já cara. tava Então tudo pronto. O cara que tentou fazer isso, ele não sabia que o atendimento era bom na cidade, né? Isso é verdade. Então, o Bolsonaro ele tem que agradecer e se ele for eleito, ele tem que caprichar o máximo que puder lá no SUS, porque ele foi atendido pelo SUS. É verdade também. Eu sou formado há quase 40 anos. 35 anos nós vamos fazer de formado. Um pouquinho mais, 37 anos. Desde que eu me formei, eu quando fui fazer residência, fiz residência num hospital público. E a gente já tinha naquela época as macas nos corredores do pronto-socorro, os pacientes sendo atendidos, aquela coisa de fazer massagem cardíaca no chão, porque os pacientes a gente punha deitado no chão, porque não tinha vaga nos pronto-socorros. E o que eu consigo ver desde a época que eu terminei a residência até hoje é que parece que isso aumentou e até piorou. Quando eu falei para você dessa tentativa
Porque o Brasil é o único país que, quando foi fazer a Constituição, colocou na Constituição que a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Infelizmente, esse dever, ele é às vezes... difícil falar isso, né? Eu sei que você escolheu a palavra. Ele é um pouco esquecido e as pessoas sofrem muito com os atendimentos, né? Eu acho que quando eu fiz residência, existia aquela fila, muitos pacientes para serem atendidos, mas a partir do momento que o paciente entrava dentro do hospital, ele tinha um tratamento digno. Mas para entrar dentro do hospital era uma luta. Era uma luta para os pacientes, né? Eu vejo hoje que o governo está querendo passar esse atendimento um pouco para os planos de saúde. Eu acho que a gente deve, por isso que a gente tem hoje tentado alguma coisa para que diminua-se os custos, para que a gente possa atender uma grande parte da população. Hoje, se você colocar o Hospital da Unimed, é o hospital de melhor resolutividade na região, né? Nós temos a Santa Casa com grande dificuldade e, assim, o atendimento é complicado, é difícil e eu não consigo ver, assim, precisa de um horizonte melhor para isso, para melhorar esse atendimento para a população. Nós atendíamos, os médicos todos da cidade atendiam a Santa Casa. Os médicos da cidade tinham um compromisso maior com a cidade. E hoje temos poucos médicos, né? Por que, por exemplo, nós fomos retirados da Santa Casa naquela época. E... Quando se fala aquela época, você não quer citar o período? Não quero. Mas, por exemplo, um médico sanroquense hoje, porque quando o médico se formar, fala, puxa, estou na Santa Casa, né? Hoje não tem, não se abre esse caminho. Mas para você ter uma ideia, assim, quando eu entrei na Santa Casa, logo que cheguei em São Roque, a gente tinha um preço para pagar para entrar na Santa Casa. A gente tinha que fazer 15 anos de cobertura de plantão da especialidade, né? Fazer 15 anos de plantão de cirurgia. O plantão era à distância, né? Mas ele não era remunerado. Então você dava para a Santa Casa 15 anos de plantão. Até ontem também brinquei, porque assim, a Santa Casa sempre teve as dificuldades dela e às vezes a gente estava de plantão, além de não receber, a gente pagava, né? Porque cortaram o telefone da Santa Casa e como a gente estava de plantão, eles ligavam do telefone público a cobrar para a gente em casa para ir atender os pacientes no plantão. Teve essa fase? Teve fases assim. Então, assim, a saúde pública sempre foi ruim. E os médicos que são das cidades, que eram bem compromissados, fizeram esses anos de plantão sem receber e isso, naquela época, dava uma sustentabilidade, uma coisa para os pacientes serem atendidos, pelo menos na emergência. E hoje não caberia, se chegasse um médico lá falar, eu aceito 15 anos, e por isso é inviável. Isso hoje ninguém faz. Hoje ninguém faz isso. E vocês assumiram um compromisso de 15 anos sem receber. É um risco também trabalhista, isso pode... Se alguém... Então, mas se você pensar, já passou, porque assim, todos os médicos da cidade fizeram isso e ninguém acionou a Santa Casa por isso. É um risco que se correu, né? Era diferente a relação, né? Era diferente a relação. Era diferente a relação. Porque você ter uma condição dessa, né, de colocar hoje em dia é diferente, né? Não se consegue. Quer dizer, isso mudou em São Roque e mudou em outros hospitais públicos também? Em outros hospitais públicos também. E teve épocas boas, né? Hoje a gente conversou até alguma coisa, conversei com um colega lá. Teve uma época que um governador fez um plano de atendimento lá e os médicos recebiam bem pelo atendimento. Eu acho que são planos de governos, né, que fazem com que, mas a remuneração médica hoje para paciente do SUS, se você for operar um paciente do SUS, o que você ganha
a remuneração é muito pequena. É muito pequena. Isso também afastou muito os médicos a atenderem. Então, por isso que hoje tem que ser feito tudo por fechado esses atendimentos, né? Então, são as cirurgias de hérnias que são feitas fechadas, né? Mutirão que eles chamam, né? A catarata. Mutirão de catarata, mutirão de hérnia, em que o governo paga uma diferença a mais para o médico receber um pouco a mais para poder fazer. Poxa, olha, pô, foi muito legal. Pô, você volta uma outra oportunidade para a gente falar, porque tem esclarecendo alguns mitos, né, que se tem. Eu nunca imaginei isso, que um médico assumiu um compromisso de 15 anos de plantão, ou de outros detalhes. Nunca imaginei que tinha uma situação. E às vezes os médicos são criticados. Você já deve ter ouvido isso, fala assim, também a Santa Casa enriqueceu tanto o médico que hoje viraram as costas para a Santa Casa. Né? Não tem isso? Na verdade, assim, o corpo clínico foi tirado da Santa Casa, né? Foi tirado da Santa Casa. Nós chegamos a ser expulsos do corpo clínico em uma certa época, lá atrás, né? E todo mundo foi para o Hospital da Unimed, quer dizer, todo mundo manteve. Hoje, como eu falei, antigamente eu pegava o carro, se eu tinha uma cirurgia na Unimed, eu pegava o carro e parava na porta da Santa Casa. Depois que eu ia para a Unimed, era o caminho que eu estava acostumado a fazer, né? E aí esse caminho se inverteu. Hoje eu vou para a Unimed. E só para fechar a minha parte, é difícil entrar para ser médico lá na Unimed? Como que é esse critério? Porque eu, por exemplo, como é que chega lá? Como é que é a avaliação feita para a Unimed contratar um profissional? Que a gente sabe que temos ótimos profissionais, bons profissionais, profissionais que não são tão bons, em todos os setores de atividade. Médico, dentista, jornalista, político e tal. Mas como é que é isso, um médico que chega lá na Unimed? Então, o médico hoje, para ser cooperado da Unimed, ele precisa fazer um pedido, entrar com o currículo dele. Esse currículo dele é avaliado por uma comissão técnica para ver se ele tem capacidade técnica de exercer o que ele está se propondo a fazer. Então, um neurocirurgião, se ele tem a residência de neurocirurgia, se ele tem a capacitação para ser neurocirurgião. Se é um ginecologista, se ele tem a residência, se ele tem os cursos que ele fez, os congressos que ele participou. Isso é estudado por um conselho técnico, um conselho ético, para ver se ele tem a formação adequada, se ele é realmente médico, e aí isso é colocado, votado pelo conselho de administração, para que ele possa entrar na... Agora, tem médico que não é cooperado e que atende, também tem essa diferença, né? Tem caso de médico que... Por exemplo, os médicos do pronto-socorro, uma grande maioria não são cooperados. E também passam por todo... Eles têm que trazer o currículo, eles são avaliados também. Uhum. E eu até falo que eu até atrapalhei uma janta uma vez, doutor Rangel, liguei porque tivemos um caso de um médico, do caso da esposa do Lula, né, da dona Marisa, que teve um médico lá que num grupo fez um comentário, e aí o que levantaram, esse médico é de São Roque também, lembra? O seu telefone do senhor tocou muito naquele momento. Tocou bastante naquela época. E ele não era um médico que atendia... Então, ele era um médico, porque assim, algumas equipes são contratadas, né? O neurocirurgião é uma equipe contratada, nós temos equipe de neurocirurgia contratada. E ele fazia parte de uma equipe contratada. Uhum. É isso aí, são detalhes, tem muita história para contar. Só para fechar aqui, Zé Balaio, leia o que está escrito aqui, Zé Balaio. Caminhada Outubro Rosa 2018. Outubro Rosa 2018, todo mundo lá na Praça da Matriz e aqui atrás. Social de Solidariedade, Unimed, completando 25 Capricha anos. na Unimed, Zé. Igual o Lombardi, Unimed, 25 e a outra, Radmed. Radmed também. Capricha, né? Vamos ver, Zé Fernando, capricha. Fundo Social, vamos ver se capricha. Fundo Social de São Roque, Unimed, 25 anos e Radmed. Gostei do rádio. Então, a mensagem que eu queria é participem da caminhada no domingo, que será nesse domingo, às 8 horas da manhã. A saída é da Praça da Matriz.
até A comitiva Brasil Poeira. Nós vamos Brasil Poeira. pela Tiradentes. Isso, pela Tiradentes, vai ter distribuição. São 500 camisas, mas já está encerrado. Agora, isso não quer dizer que você não pode participar. Se não, não deu põe. tempo, Se pode... não tiver uma camisa cor-de-rosa? Cor-de-rosa, pode ir com uma camisa branca qualquer. Pode, isso não tem, entendeu? E participa da caminhada com a gente. E o copinho aqui, que cada um vai levar um copinho para não ficar gerando muito material lá, plástico e tal, e vai levar de lembrança depois esse copinho para casa. Esse copinho, essa camisa eu trouxe para você. Obrigado. E eu vou passar para minha esposa de cor-de-rosa. Você vê? Eu acho que eu não entro aqui. Não, mas É que o meu sobrenome já é Rosa, Vanderlei Luiz Rosa, então já tem. Mas eu uso rosa, não tenho nenhum preconceito. Opa, o senhor usa rosa? Uso rosa também. Uso, então não tem nada disso. Zé Balaio usa rosa. Não, ó. São Paulino lá. Você ouviu no fundo, falou São Paulino. Pergunte pra mim se eu uso rosa. Você, São Paulino, não uso rosa. Não uso rosa. Se der uma camiseta rosa pra mim, eu não uso. Não usa. Não, São não Paulino, doutor? Não, palmeirense. Palmeirense, então tá. O Ezio Marques São Paulino não usa rosa. Mas não, isso é uma frescura. Viu? Pois O Emerson Vocês queriam Gimenez o quê? mandou mensagem, Fabiola Verô de Brandão acompanhando, o Malu Rosa lá do esqui do Empório Bandeirantes também, que tem um café da manhã maravilhoso domingo. Ó, vai passar pela Bandeirantes lá? Passou, tomou um café na Malu lá no Empório lá, viu? E o Ezio Donizete Marques foi o campeão de mensagem hoje. Falou que você é um médico maravilhoso, que é seu cliente e que a Santa Casa sempre foi muito importante em nossas vidas. Se você precisar, ele tá lá para ir junto com você Ele na quer Santa que Casa. o senhor assuma a Santa Casa. Ele quer ir junto. Ele quer ir Que junto. vai junto. Vai junto. Assumir a Santa Casa de novo. E para fechar, ele colocou aí, fale que o Dr. Rangel é um grande pescador. Opa, isso eu gosto também. Gosto bastante de pescar. Pega uns dourado. Pintado, dourado. Só peixe grande. Se Deus quiser. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela sua presença, ter vindo bater esse papo com a gente aqui. Obrigado, Lucas Berlato, Jair Ribeiro. Zé Fernando. Obrigado, Zé Fernando. Sempre aqui. Estamos às ordens. Até a próxima. E não chorou, hein? Não chorei. Estou melhorando. Porra, mas tem que chorar. Zé Fernando. Zé Balaio. Grande abraço, obrigado. Aí, imagina, estamos aí. E você vai na caminhada rosa lá também. Vamos lá. Claro, eu também. Esqueci de falar, mas vamos estar lá. Eu não vou de rosa, mas estarei na caminhada. Tá bom, é que eu vou ver se serve essa aí mesmo, aqui eu vou lá. Doutor, obrigado pela participação, obrigado pelo sua... Venha sempre aqui para contar as novidades pra gente. Fechamos aqui a edição do Linha Aberta. Estaremos de volta na segunda-feira, semana que vem tem muito assunto aqui. Tem IPTU na Câmara Municipal, tem o pessoal da ETEC que vai participar com a gente. Aliás, tem um festival na ETEC de Mairim, que hoje à noite. Tem muita coisa acontecendo, vai ser bem legal durante a semana. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.